Olá, meus queridos irmãos e irmãs, tudo bem? Olha só, no Reavivados por Sua Palavra de hoje, estamos meditando em Oséias capítulo 8. Quero convidar você a tomar a sua Bíblia agora e abri-la lá. Leremos os versículos 11, 12 e 13. Acompanhe com fé a leitura da Santa Palavra de Deus. O povo de Israel construiu muitos altares para remover o pecado. Mas esses mesmos altares se tornaram lugares para pecar. Embora eu lhes tenha dado minhas leis, agem como se elas não se aplicassem a eles. Gostam de oferecer sacrifícios e comer de sua carne. Mas eu não aceito esses sacrifícios. Pedirei conta de seus pecados e os castigarei. Eles voltarão para o Egito. Meus amigos e minhas amigas, existe um tema que unifica a diversidade de assuntos desse capítulo. É o tema da perigosa autoconfiança de Israel, com os seus reis autonomeados, seu bezerro feito pelos homens, seus custosos aliados, sua própria versão da religião e suas impressionantes fortalezas. E o pior de tudo é que eles não se perguntavam se tudo isso estava correto aos olhos de Deus. Será que Deus está aprovando e se deliciando com tudo isso que estamos fazendo? A nação de Israel estava madura para o juízo e Deus ordenou que tocassem as trombetas do seu juízo. Hoje, meus amigos, o mundo todo e o povo de Deus estão se amadurecendo para o grande juízo. As trombetas estão soando e em breve o juiz julgará todas as coisas, e só será aprovado aquele que deixou de adorar a si mesmo e as coisas ao seu redor para adorar o verdadeiro Deus, o único Deus, o Criador e Salvador. Naquela época, as trombetas eram tocadas para alertar sobre os perigos de uma guerra, sobre o ataque de um inimigo. Era também um sinal de alerta. No entanto, a situação agora, como relatada aqui no capítulo 8, é diferente. Deus mesmo está trazendo a Assíria contra seu povo. E ela vem com a velocidade e com a ferocidade de uma águia. O ataque é iminente, inescapável. O ataque é devastador. Trata-se do ataque de um exército invasor poderoso. A Síria, como uma águia, estava prestes a fazer um voo rasante e destruir completamente a casa de Deus, pois a nação havia se entregado à idolatria e os líderes não buscavam a vontade de Deus para suas decisões. Proclamaram e depuseram reis para satisfazer os próprios desejos e criaram deuses, em vez de adorar o Deus vivo, único, verdadeiro e poderoso. O inimigo já estava às portas, a nação já estava madura para o juízo, a idolatria do povo tornara-o incorrigível, seu coração estava insensível e seus ouvidos incircuncisos. Várias, meus amigos, foram as razões que levaram Israel a estar debaixo desse juízo. Eis algumas delas: a quebra da aliança com Deus, capítulo 8, verso 1, a incoerência espiritual, capítulo 8, 2 e 3, a religião a serviço do Estado, capítulo 8, de 4 a 6, e o culto antropocêntrico, isto é, o homem como o centro da adoração, capítulo 8, de 11 a 13. Meditaremos nessa razão, o culto antropocêntrico. Israel, meus amigos, abandonou a Deus completamente, mas não abandonou a religião. Quanto mais os israelitas se afastavam de Deus, tanto mais religiosos se tornavam. A religião deles, porém, estava centrada no homem e não em Deus. Era antropocêntrica e não teocêntrica. Eles cultuavam a si mesmos e não a Deus. O resultado foi uma profunda frustração. Tudo que Israel fez transformou-se em nada. Os campos foram semeados com imprudência. As colheitas foram improdutivas.
O que cresceu foi devorado por estranhos. Israel lutou para dar à Assíria o pagamento de uma prostituta, só para ser destruído por ela. Nos versículos 11 a 14, prossegue essa frustração. A multiplicação de altares leva à multiplicação de pecados. Isso é claro no relato do capítulo 8. O ritual abundante resulta em desprazer divino e a febre de construção só armazena combustível para o fogo. 3 fatos devem ser aqui destacados acerca do culto antropocêntrico de Israel. O primeiro fato diz que o culto se torna antropocêntrico quando a religiosidade não lida de forma séria com o pecado. É o versículo 11 que diz: porquanto Efraim multiplicou altares para pecar, estes lhe foram para pecar. A religião de Israel resolveu inovar. Eles queriam fazer as coisas de forma diferente. O rei Jeroboão I resolveu apresentar novos conceitos acerca do templo, do altar, do culto, das ofertas e também do sacerdócio. Substituíram as orientações divinas pelos preceitos humanos. Substituíram o Deus vivo por bezerros de ouro. Trocaram a verdade pela mentira, o culto espiritual pela idolatria, a santidade pela imoralidade, a piedade pela religiosidade. Efraim multiplicava altares, mas para pecar ainda mais. Quanto mais crescia a religiosidade do povo, mais este se afastava de Deus. O segundo fato diz que o culto se torna antropocêntrico quando os adoradores tapam os ouvidos à verdade de Deus. É o versículo 12 que diz: embora eu lhe escreva a minha lei em 10.000 preceitos, estes seriam tidos como coisa estranha. Israel se afastou de Deus, não por ignorância, mas por rebeldia deliberada. Estava cego, não por falta de luz, mas por ter amado mais as trevas do que a luz. O mesmo Deus que escolheu Israel deu-lhe sua lei, enviou-lhe seus profetas e ofereceu-lhe seus preceitos. Mas Israel, meus amigos, Israel considerou a palavra de Deus como coisa estranha. Em vez de abraçar a verdade de Deus para viver em santidade, correu atrás dos deuses pagãos e mergulhou fundo na imoralidade. O terceiro fato nos diz que o culto se torna antropocêntrico quando as coisas são feitas para agradar ao homem e não a Deus. É o versículo 13 que diz: amam o sacrifício, por isso sacrificam, pois gostam de carne e a comem, mas o Senhor não os aceita. Agora se lembrará da sua iniquidade e lhes castigará o pecado. Eles voltarão para o Egito. O culto dos israelitas não era para agradar a Deus, mas a si mesmos. A liturgia deles era para satisfazer o homem e não para glorificar a Deus. Eles amavam o sacrifício e não a Deus. Eles amavam o sacrifício porque aproveitavam para fazer churrasco com o que sobrava dessa carne sacrificada. O culto deles estava voltado para o prazer e não para a adoração. O culto deles era focado no gosto do homem e não na honra de Deus. Era um culto antropolátrico e não teocêntrico. Ainda hoje, meus amigos, está na moda esse estilo de culto. Vivemos o apogeu do pragmatismo. No pragmatismo, as pessoas não estão interessadas na verdade, mas no que funciona. Não perguntam sobre o que é certo, mas sobre o que dá certo. Não buscam a verdade, mas os resultados. Deus é enfático em dizer que não aceita esse tipo de culto, por mais fervoroso que seja, por mais pomposo e por mais frequentado que seja. Se o povo não lembra da lei de Deus,
Deus lembrará de seus pecados. Se o povo é complacente com os seus pecados, Deus é justo para puni-lo. Se Deus, com mão forte e poderosa, os tirou do Egito, o remanescente, que não for levado para a Síria, retornará para o Egito. Meus amigos e minhas amigas, não se esqueçam disso. Nunca se esqueçam disso. Sempre temos que perguntar se tudo isso que estamos fazendo está correto aos olhos de Deus, e será que Deus está aprovando e se deliciando com tudo isso que estamos fazendo? O procedimento está correto? O mundo todo e o povo de Deus está se amadurecendo para o grande juízo. As trombetas estão soando e em breve o grande juiz julgará todas as coisas. E só será aprovado aquele que deixou de adorar a si mesmo e as coisas ao seu redor, para adorar o verdadeiro, o único e o Criador e Salvador da alma humana. Que Deus abençoe a você e a mim, em nome de Jesus. Amém. Senhor, nesse momento eu quero pedir que tenhas misericórdia de cada um de nós, da nossa mente e do nosso coração, e liberta-nos para a tua glória e para o teu reino, em nome de Jesus. Amém.